Obrigado, Jay, pelo seu convite também. Boa noite, amados. É um prazer grande estar aqui com vocês. Eu posso falar português, mas essa é a minha... Acho que eu tenho pregado pelo menos 10 vezes nos últimos 6 dias, então minha mente não está funcionando bem, então meu irmão aqui vai traduzir para mim. Mas vamos ver, né? Você não tem que traduzir, então. Agora. Okay, if you've got a Bible, and it'd be helpful if you do have a Bible. Vai ser muito útil se você tiver uma Bíblia em suas mãos agora. In Mark, the Gospel of Mark and chapter 8. Peço que você abra no Gospel de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Okay, and Marcos, capítulo 8. Yeah. So just while you're turning there, enquanto você abre lá, you know, I love Brazil. Eu amo o Brasil. I lived here for 4 years. Eu morei aqui por 4 anos. I lived in the north and I planted a church there. E eu morei no norte, eu plantei uma igreja lá. And Brazil is probably one of the most socially and culturally diverse countries in the world. E talvez o Brasil seja um dos países mais diversos do ponto de vista social e cultural em todo o mundo. You can go into any city, any town in Brazil, any neighborhood. Você pode ir em qualquer cidade, em qualquer momento no Brasil, qualquer horário, em qualquer bairro. And you'll find every form of religious worship. E você vai encontrar todo tipo de forma de adoração religiosa. Everything from Catholicism to Pentecostalism. Você vai encontrar de tudo na área o grupo de Pentecostes, né? As igrejas neopentecostais. Buddhism, Candomblé. Budismo, Candomblé. I mean, this is a country where people are open to religious experimentation. E esse é um país em que as pessoas estão abertas à experiência religiosa. Mas the problem with your 200 million, is it nearly, inhabitants? Mas o problema nas 200 milhões de habitantes aqui desse país is that every single one of them has been born with a form of spiritual blindness. É que cada um desses habitantes nasceu com uma forma de cegueira espiritual. That they're not even aware of. That they're not even aware of. E uma forma de cegueira que essas pessoas nem mesmo percebem. Regardless of how spiritual people think they are. E a gente olha quão espiritual essas pessoas pensam que são. And regardless of how open they think they are. E a gente observa elas e quão abertas elas acham que são. The Bible teaches us that, in general, people are blind to the things of God. Mas a Bíblia nos ensina que, de forma geral, as pessoas estão cegas às coisas pertinentes a Deus. Not only do people are not that. Agora estou esquecendo minhas palavras inglesas. Ok, vou tentar de novo. Not only are people unable to see spiritual truths. Não apenas as pessoas são incapazes de verem as verdades espirituais, but they're even blind to their own spiritual blindness. Mas elas chegam a ser cegas à própria cegueira espiritual. You know, what do we do with a nation that thinks it's spiritual? E o que a gente faz com uma nação que pensa que é espiritualizada? And yet doesn't truly understand the Word of God. Mas que no fundo não entende verdadeiramente a palavra de Deus. Well, Mark chapter 8, a few verses in Mark chapter 8 are going to help us this evening. E esses poucos versículos aqui em Marcos capítulo 8 vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. Now I want us to focus on verses 22 to 26. Eu peço que a gente foque aqui nos versículos 22 até o 26. But before we jump into that text, I want us to understand the verses that surround that text. Mas antes de a gente mergulhar nesse texto, eu peço que a gente pense um pouquinho sobre os outros versículos à volta desse texto. So let's just try and understand what's happening. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. So in Mark 8, there's a huge crowd following Jesus. Aqui em Marcos capítulo 8 existe uma grande multidão seguindo Jesus. And Jesus feels sorry for them because many of them are hungry. E Jesus se compadece deles porque eles estão famintos. So he tells his disciples, listen, we ought to feed these people. E ele diz aos seus discípulos, preste atenção, a gente tem que dar alimento para essas pessoas. Look at verse 4 to see the disciples' response to this. E olha a resposta dos seus discípulos no versículo 4. Ela diz assim:
Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? So he's saying, listen, Lord, how are we going to get enough bread to feed these people? E eles estão falando para Jesus: como é que a gente pode dar pão para essa pessoa toda no meio do deserto? Thousands of people, right? Olha quantas pessoas são. So when you look at that verse, you think, that's a pretty reasonable response, right? E quando você olha para esses versículos, vocês pensam, realmente é uma resposta sensata que eles dão. I mean, they only had 7 loaves and a few fish. Porque eles tinham apenas 7 pães e alguns peixes. Well, actually, it's not that reasonable. Mas na verdade não é uma resposta tão sensata. In fact, that's a bit of a dumb response from the disciples. Dumb. That's a bit of a dumb Na verdade é response. uma resposta tola dos seus discípulos. Because 2 chapters earlier, in Mark 6, Porque 2 capítulos antes, lá em Marcos capítulo 6, Jesus fed 5,000 people Jesus alimentou 5.000 pessoas with even less food. com até menos comida. You see? And so here they are, 2 chapters later, and already they've forgotten this amazing miracle. Então veja que 2 capítulos depois aqui eles acabaram de esquecer aquilo que aconteceu antes. So this is happening in Mark 8. The disciples are with him, the crowds are with him, and they still are lacking faith in what Jesus is doing. E é isso aqui é o cenário que a gente está. Tem essa multidão com Jesus, os discípulos com Cristo, e ainda assim falta fé a eles. But also in Mark 8, the Pharisees are around. Mas também nesse capítulo 8 de Marcos, os fariseus estão ali rondando. And they are constantly trying to trick Jesus. E o tempo todo eles estão tentando enganar Jesus. And we meet them in verse 11. E a gente vê isso lá no versículo 11. Lá diz assim: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. So, give us another sign, they said. E eles disseram: dê-nos um sinal. You know, like all the miracles he's done before weren't enough for them. Como se todos aqueles milagres que ele tinha acabado de desenvolver não fossem suficientes. As I said, he's already fed 5,000 Como eu acabei de chapters dizer, previously. ele acabou de 2 capítulos antes de alimentar 5.000 pessoas. And yet this is not enough. E isso não é o suficiente. They always want one more sign, one more sign. Eles querem sempre um sinal a mais e um sinal a mais. Look how Jesus responds to them in verse 12. E olha lá o que Jesus responde no versículo 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dada algum sinal. And so Jesus' signs, Então os sinais de Jesus, you know, he's frustrated. são frustrados. He knew that these people were poison to his disciples. E ele sabia que essas pessoas eram veneno para os seus discípulos. He knew that these people weren't interested in his miracles. E ele sabia que essas pessoas não confiariam nos seus milagres. They were only interested in trying to disprove his deity. Eles estavam tentando apenas o tempo todo desmentir a divindade de Jesus. So look how he warns the disciples in verse 15. Então olha como é que ele alerta os seus discípulos lá no versículo 15. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. And so Jesus uses this illustration of yeast. E aqui Jesus usa essa ilustração do fermento. And so back in the Bible times, yeast was very dangerous. E naquela época, nos tempos bíblicos, o fermento era muito perigoso. Because if yeast got contaminated, Porque se o fermento fosse contaminado, it would basically spoil the whole next batch of bread. ele simplesmente iria se espalhar por todo o restante dos pães ali nos cestos ao lado desse pão. And not only the next batch, but the batch after and the batch after. Não apenas o cesto seguinte, mas o outro e assim por diante. And so Jesus is saying, Jesus is basically saying to his disciples, Então Jesus está basicamente dizendo aqui aos seus discípulos: don't let this kind of pharisaical thinking não deixe que esse tipo de pensamento dos fariseus infect you infecte vocês and future generations. e as gerações seguintes. Simple enough, right? Muito simples, certo? Yes, we all agreed? Todo mundo concorda? We're following? Todo mundo seguindo o So he's pensamento? teaching his disciples, the Pharisees interject. Então ele está ensinando os discípulos e os fariseus ali no meio desse contexto. He teaches them a lesson and said, listen, don't be infected by these kind of people. E ele diz: presta atenção, meus discípulos, não sejam infectados por esse tipo de gente.
dead easy to understand. É fácil de entender. Well, not really. Look at verse 16. Não tão fácil. Vamos olhar o versículo 16. E eles discorriam entre si. É que não temos pão. Jesus percebendo... Oh, perdão, 17, né? 17, né? Não. You've had it right, yeah? So they're arguing. No, read 16. We read 16, Perdão, right? Yeah. apenas no 16. E eles discorriam entre si. É que não temos pão. So, can you see? They don't understand. Então vocês podem ver, eles não compreenderam. They misunderstand. They think he's talking about bread. Eles acham que Jesus está falando sobre pão. So they're not having faith that he can pull off another miracle. Eles não estão tendo fé de que ele pode desenvolver um novo milagre. And they're not understanding his teaching about watching out for the Pharisees. Mas eles também não estão entendendo o ensinamento de Jesus para eles se alertarem contra os fariseus. And so look what Jesus says to them in verses 17 and 18. Então olha o que Jesus prossegue dizendo no versículo 17 e 18. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais? No. And then look what he says even more strongly in verse 21. Excuse me. 21. E olha o que mais ele diz lá no versículo 21. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Okay, now I want us to jump forward to verse 27 Então vamos seguir agora, vamos pular adiante para o versículo 27. and read verse 27. Vamos ler o versículo 27. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? That's a very important question, isn't it? Essa é uma pergunta muito importante. In fact, that's the most important question. Na verdade, essa é a pergunta mais importante. Who do people say that I am? Quem que as pessoas dizem que eu sou? We're going to come back to that question later. A gente vai voltar nessa pergunta depois. But look at the answers in verse 28. Olha as respostas lá no versículo 28. E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. So do you see? Now people thought he was special, Jesus. Veja que as pessoas pensavam que realmente Jesus era especial. But they weren't sure, were they? Mas eles não tinham certeza. They gave us a whole set of different answers. Eles deram diversas respostas diferentes. In fact, they were a bit confused as to who Jesus was. Na verdade, eles estão até confusos sobre quem Jesus era. But look what Peter says in verse 29. Mas olha o que Pedro diz no versículo 29. Yeah, just read the whole verse. Jesus answered. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. So do we see the crowds don't really understand who Jesus is? Você vê que as multidões não compreendem quem Jesus é. But you see, Peter sees who Jesus is. Mas Pedro percebe quem Jesus é. Stick with me, this will make sense when we get to our text. Fica aqui colado comigo, isso aqui vai fazer sentido daqui a pouco. Okay? So Peter sees who Jesus is. Então Pedro vê quem Jesus é. He's the promised Savior written about by the prophets hundreds of years ago. Ele é aquele que os profetas falaram anos atrás, né, que viria para nos salvar. He's the Messiah that the whole Old Testament was pointing to. E ele é aquele Messias que todo o Antigo Testamento apontava. So at this point we think, well done, Peter. E nesse ponto a gente pensa: muito bom, Pedro. Good lad. Boa resposta. Well done. Muito bom. And then Jesus explains what this means in verse 31 to 32, which you can read. E lá no versículo 31 e 32, Jesus explica o que isso significa. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. So you see what's happening? Vocês veem o que está acontecendo? What does Peter do to Jesus? O que Pedro faz a Jesus? He rebukes him. Ele reprova Jesus. He says, don't be silly, Jesus. Ele diz: Jesus, não seja tolo. You don't have to go to the cross. Você não tem que ser crucificado. You don't have to die. Você não precisa morrer. And then we get these famous words in verse 33. No versículo 33 a gente tem as palavras famosas de Jesus. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás,
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. So, we see, Peter saw who Jesus was, Então a gente acabou de dizer, Pedro viu quem Jesus era, but he didn't get the whole picture, did he? mas ele não compreendeu tudo o que ele era. Yes, Jesus had come to be a savior, Sim, Jesus veio para ser Salvador, but not the kind of Messiah that Peter thought. mas não o tipo de Messias que Pedro pensava. You know, kicking the Romans out of Israel and establishing a throne. O Messias que viria expulsar os romanos de Israel e estabelecer o trono de Davi novamente. No, Jesus had come to suffer and to die on a cross for sinners. Mas Jesus veio, por contrário, para sofrer e morrer naquela cruz pelos nossos pecados. That bit, Peter was blind to. E quanto a isso, Pedro estava cego. And so he sees the truth, Então ele vê a verdade, but he doesn't quite grasp it all. mas ele não entendeu totalmente. Do you see what's happening in this whole text? People are seeing, but they're not seeing. Mas veja o que está acontecendo nesse texto todo. As pessoas veem, mas não veem exatamente. And some are just completely blind. De alguma forma eles estão cegos. Now, I'd like us to read verses 22 through 26, Agora a gente vai ao texto, please. do versículo 22 ao 26. Então, chegando a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. So what a strange little story this is, right? Um pouco estranha essa história, né? I mean, why is this in the middle of Mark's Gospel here? Por que isso aqui está no meio do texto de Marcos? And a lot of people have tried to understand these verses. E o que as pessoas tentam, como é que as pessoas compreendem esses versículos? And I've heard some incredible things about this text. A gente tem muitas coisas incríveis sobre esse texto. Some commentators say, well, not even Jesus was able to heal all of the time. E alguns comentaristas chegam a dizer que, por exemplo, que Jesus não era capaz de curar o tempo todo. Others focus their attention on the friends of the blind man. Outros começam a focar um pouquinho sobre o homem cego So is this a story about faith? e começam a falar essa história sobre fé. The faith of the friends. O faith dos E eles começam a falar essa história sobre a fé dos amigos que trouxeram esse cego. I mean, when you look at the story, E a gente olha para essa história it's the friends who do all the work. e são os amigos que fazem todo o trabalho. They bring the guy to Jesus, right? Eles que trazem o cego até Jesus, não é verdade? So maybe the old guy didn't have enough faith to be healed. Talvez esse rapaz não tivesse a fé para ser curado. At least not the first time. Pelo menos não no primeiro momento. Others say this teaches us about how we need good friends who ought to bring us to Jesus for healing. Outros vão dizer que esse texto nos ensina como nós precisamos de bons amigos para nos trazer a Jesus. And then there are lots of little details that people like to focus on. E existem muitos detalhes em que as pessoas podem focar. Like he spits on the guy, right? Como ele fala com o rapaz, He tells him not to go back into the town. como ele fala, Cuspa, perdão, né? como ele cospe no rapaz, perdão, É cuspa. Cuspa. Valeu. cospe. Ok. Conjugações, viu? Sou muito ruim com conjugações. Distraído agora. So he spits on it. Yeah, there's loads of details, okay? Então tem muitos detalhes. Ele cospe no rapaz. And the most unusual detail in this story E o detalhe mais incomum nessa história is it takes 2 goes to heal this man. é que ele cura esse homem em 2 tempos. So what can it mean? Por que será? Okay, my question is, why is it here in the Bible? E minha pergunta para vocês é: por que isso está aqui na Bíblia? If this really is Jesus failing, Se realmente é Jesus falhando no primeiro momento, why would Mark include it? por que Marcos colocaria isso no texto? Is it left in by accident? Será que foi por acidente? Well, given what has gone on before,
tendo em vista aquilo que aconteceu antes and what has happened to Peter after, e aquilo que aconteceu com Pedro mais para frente, I hope you can see a pattern emerging in Mark chapter 8. eu começo a enxergar um padrão sendo apresentado aqui em Marcos capítulo 8. Because I think this is a miracle for the disciples more than it is for anybody else. Porque eu penso que isso é um milagre que Jesus desenvolve para os discípulos mais do que para qualquer outra pessoa. They see him do these amazing things. Eles têm visto essas coisas incríveis. And now, here he is in Mark 8, teaching them a very valuable lesson. E agora ele está aqui em Marcos capítulo 8, versículo 22, ensinando uma lição muito preciosa. And he's teaching them a lesson about the state of their own souls as he deals with this blind man. E ele está ensinando para eles uma lição sobre o estado da própria alma deles quando ele lida com esse homem cego. You know, they've been understanding small parts about his ministry, Ou seja, de que eles têm compreendido apenas pequenos pedaços do ministério de but Cristo. they haven't quite been able to piece it all together. Mas eles não têm sido capazes de conectar essas partes todas juntas. At this point, the disciples thought the biggest problem in their lives was the Romans. E nesse momento os discípulos estão pensando que o maior problema da vida deles são os romanos. But the Lord knew that the biggest problem was their relationship to God. Mas eles não percebiam que o maior dos problemas era o relacionamento deles com All Deus. through Mark 8, we see people seeing, but not seeing. E ao longo desse capítulo 8 todo de Marcos, a gente vê as pessoas vendo, mas não enxergando verdadeiramente. And when we come to this little text with that understanding, E quando a gente vem nesse texto com essa compreensão, actually, this story begins to take on a very deep but simple meaning. a gente começa a ver um significado muito profundo, embora simples. You see, the disciples, the problem with the disciples is not that they are spiritually blind. E o problema dos discípulos não é que eles são cegos espiritualmente. The problem is, in this text, they are blind to their own blindness. O problema nesse texto é que eles estão cegos à sua própria cegueira. And the danger for Christians sitting here today E o problema e o perigo para os cristãos sentados aqui essa noite, is we read this story and think, how stupid are these people? a gente lê essa história e pensa, quão estúpidos são esses homens. How could they not see who Jesus was? Como é que eles não conseguiam ver Jesus? How can they not trust him in Mark 8 for this miracle after he'd done a massive one in Mark Como é que eles 6? não confiariam em Cristo no capítulo 8, se no capítulo 6 ele acabou de fazer um milagre? And we tell ourselves, if I was there, I'd have been with Jesus going, I know who you are. E eu muitas vezes diria comigo mesmo, se eu estivesse lá, certamente eu estaria do lado de Jesus dizendo, eu sei quem ele é. Yeah, I'm smart. I would have got this first time, Jesus. Eu sou esperto, eu captei de primeiro, Jesus. Right? But listen, those of us who sit here saved today, Mas preste atenção, todos que estão aqui salvos nessa noite, we've been saved by God, nós somos salvos por Deus. not because one day we sat down and cleverly worked it all out. Não é porque um dia nós sentamos e de forma esperta nós trabalhamos todos os nossos problemas. We are saved in Jesus Christ Nós somos salvos em Jesus Cristo, because God in His grace, porque Deus, na sua graça, at some point in our lives, em algum momento em nossas vidas, revealed Himself to us. se revelou a nós. And for some of us, the light switch went on, didn't it, very quickly. E para alguns de nós, a luz se acendeu rapidamente. And for others of us, like the disciples, it took a lot of time and patience. Mas para outros, assim como os discípulos, demandou muito tempo e paciência de Deus e muita And caminhada. slowly but surely, we put the pieces together and the light dawned. E devagarinho eles foram conectando todas as partes desse quebra-cabeça e a luz se acendeu. You know, often working with the gospel is a very labored process. E muitas vezes trabalhar com o Evangelho se torna um processo muito trabalhoso. I mean, this is Jesus here. Esse aqui é Jesus. Look at the difficulties he has with these E guys. veja as dificuldades que ele tem com esses What homens. chance have we got, really, E qual a chance nossa também without the help of God Almighty? de termos dificuldades sem a ajuda de Deus? So we've recently seen quite a number of conversions in my church recently. E recentemente eu tenho visto muitas conversões na minha igreja. And these people didn't just turn up to church on Sunday and immediately give their lives to E essas Jesus. pessoas não simplesmente entraram na igreja no domingo e imediatamente foram convertidas a You know, Jesus. they've been attending our services, Eles têm frequentado os nossos they've been in serviços, our homes, eles têm ido às nossas casas, they've been watching us and listening to us and learning from eles us. têm nos observado, nos ouvido e aprendido de nós.
and then for each of them it was different. E cada um deles em momentos diferentes. But just one by one, the lights just go on. Mas It's a beautiful thing. I love it. a luz foi se acendendo e There's favorecendo. nothing more beautiful than seeing the lights go on, right? E não há nada mais belo do que ver a luz se acendendo nessas pessoas. And I think that Mark here is showing us E eu penso que aqui Marcos está nos mostrando that the difficulty it took in getting this man to see clearly que a dificuldade que ele teve em fazer com que esse homem enxergasse completamente is mirrored reflete in the difficulty Jesus had na dificuldade que Jesus tem in getting the disciples to fully understand who he was. em pegar os discípulos e fazer com que eles compreendam completamente quem ele é. Is that right? We good? Tá claro aqui? This leaves us with some simple lessons. Isso nos traz algumas lições simples. We need to present the good news of Jesus A gente precisa apresentar as boas novas de Jesus simply, de forma simples, clearly, clara and trust in the Spirit of God to reveal it to people. e confiando no Espírito de Deus para revelar o Evangelho a essas I'll pessoas. try this word with you, see if it works. No gimmicks, no tricks. Vou tentar fazer aqui uma tradução sem química e sem pegadinhas, né? Sem química e sem pegadinhas. No say gimmick. No gimmicks, no tricks. Yeah, no tricks. And just simply, De forma simples, sem qualquer, enfim. listen. We don't have to unicycle across the stage juggling. A gente não precisa, enfim, fazer aqui um malabarismo no meio da Okay. We just need do to. culto. We just need to trust in the power of the gospel to save. A gente apenas precisa confiar no poder do Evangelho para salvar. Because here's the thing: no matter how spiritual people think they are around us, Porque eis uma questão, não importa quão espiritual as pessoas pensam que são à nossa volta. like the disciples, Assim como os discípulos, they are blind to their blindness. eles estão cegos à sua própria cegueira. Have you ever wondered? You sharing the gospel with your family, and they just can't get it. E se você já se encontrou compartilhando o Evangelho com sua família e percebeu que simplesmente não compreende, And you're being clear, and you think you're being, smart. e você pensa que você é claro e é esperto e inteligente quando fala, Brilliant theological arguments. você fala de forma brilhante do ponto de vista teológico, Undeniable logic. e você apresenta uma lógica inegável. And they look at you like you've got 3 heads, right? E eles olham para você como se você tivesse 3 cabeças. And you think to yourself, why can't they see? Você para e pensa, como é que eles me enxergam? Well, because they're blind. Porque eles estão cegos. Even when we make it clear, Mesmo quando a gente torna isso claro. what they need is a special touch of the Holy Spirit of God. E o que eles precisam é de um toque especial do Espírito Santo de Deus. Because you see, that's his main job, Porque esse é o papel principal do Espírito. to point people to Jesus. Trazer as pessoas para Jesus, apontar as pessoas para Jesus. Open blind eyes. E abrir os olhos cegos. And we need to be praying specifically E a gente precisa orar especificamente that the Holy Spirit para que o Espírito Santo would open abra all the blind eyes in the world todos os olhos cegos desse mundo to the glorious truth of the gospel. para a verdade gloriosa do Evangelho. You know, if I was to levitate across this room right now, E se eu fosse levitar aqui nesse tempo, nesse momento, would that make any difference to a person becoming a Christian? será que isso faria alguma diferença para uma pessoa se tornar cristã? I mean, it'd be freaky, right? It'd be weird. Seria muito estranho, né? Okay, pretty cool as well, probably. Bem legal também. But Mas I don't think it'd make much difference to someone being saved. acho que isso não faria diferença nenhuma para uma pessoa ser salva. The Pharisees prove it time and again. E os fariseus provam isso de tempos em tempos. You see, people might be impressed with a little trick that I do. Veja, as pessoas estavam impressionadas com esses milagres. I bet you they'd say, do it again. E eu aposto que eles diriam, faça isso de novo. Do something better. Do something better. Faz algo melhor do que levitar. That's what people do. É isso que as pessoas acabam fazendo. Because spiritual blindness is not a disease of the eyes. Porque a cegueira espiritual não é uma doença dos olhos, It's a sickness of the heart. é uma doença do coração. And that's why it takes a supernatural work of God's
Spirit to bring down those defenses. É por isso que isso demanda de um trabalho sobrenatural do Espírito de Deus para derrubar essas defesas. Again, I only have one point, I'm going to keep repeating it. E aqui a gente tem apenas um ponto nessa pregação, eu vou continuar repetindo. Not only are our family and unbelieving family and friends blind, Não apenas a nossa família e os nossos amigos não cristãos que estão cegos, but they're blind to their blindness. eles estão cegos para a sua cegueira. Remember what happened to Saul in Acts 9:18? E o que a gente vê lá em Atos 9:18. Mas não tem que ler, senão. Atos 9:18? Tu quer ler? Tá, vai, fica à vontade. Atos 9:18. Lá diz assim: Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. The scales fell from his eyes and he could see. As escamas caíram dos seus olhos e ele podia ver. Only Jesus can give sight to the blind. Apenas Jesus pode dar visão aos cegos. We can take people to church. A gente pode levar as pessoas para a igreja. We can study the Bible with them. A gente pode estudar a Bíblia com But eles. only Jesus can give sight to the blind. Mas apenas Jesus pode dar visão aos cegos. Only the Spirit can help us see our sinful condition before a holy God. Apenas o Espírito pode nos ajudar a ver a nossa condição pecaminosa diante de Deus. Blind people do their own thing. As pessoas cegas fazem seus próprios negócios. Blind people live their own way. Elas vivem da sua própria forma de viver. Blind people think they're really religious, don't they? They think they're really religious, blind E people. as pessoas cegas chegam a pensar que realmente são religiosas. Blind people generally, though, ignore the claims of Jesus Christ. No entanto, as pessoas cegas em geral ignoram o clamor por Jesus Cristo. And we who are Christians here this evening E nós que somos cristãos aqui nessa noite, must remember that we see only because God has revealed himself to us. devemos nos lembrar que nós enxergamos apenas porque Deus se revelou a nós. We're not smarter than the disciples. A gente não é mais esperto do que os discípulos. We're not smarter than our neighbors. We're not smarter than our neighbors. E nós não somos mais inteligentes e mais espertos do que os nossos vizinhos, por exemplo. We didn't make this amazing spiritual discovery by ourselves. Nós não tivemos essa descoberta espiritual maravilhosa por nós mesmos. God in Christ revealed himself to us. Foi Deus em Cristo quem se revelou a nós. Efésios 2:9. Efésios, capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte: Não de obras para que ninguém se glorie. E 1 Coríntios 1, 28 e 29. 1 Coríntios 1, 28 e 29. At least you've got an app. You should get yourself a little Bible. Yes, I know. Sorry. Just a suggestion. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Listen, there's no showing off in the kingdom of God. No showing off in the kingdom of God. Presta atenção que não há forma de você se vangloriar no reino de Deus. Yeah. You go home tonight if you're saved and thank God for His grace in your life. E se você quer essa noite é salvo, você tem apenas que dobrar os joelhos e agradecer a Deus porque você é salvo. And keep praying for clarity in the lives of those to whom you're witnessing. E você deve orar por clareza na vida daqueles que estão cegos. We need to keep praying that God would keep revealing Himself to us through His Word. E a gente deve orar para que Deus continue se revelando a nós através da sua palavra. You see, even though we have this, right? E mesmo que a gente tenha a Bíblia, How many of us understand it fully? quantos de nós aqui compreendem ela completamente? You see, we only see dimly. Nós vemos apenas um pouco, parcialmente. We don't see fully. A gente não vê completamente. We only arrive in the kingdom of God when we enter glory. E a gente vai estar apenas vivo no reino de Deus quando a gente chegar na glória. So as Christians, we must keep reading and learning. E como cristãos a gente tem que continuamente ler e aprender. Too many Christians find a safe place to sit and just stay there in their lives. E muitos cristãos encontram seu local de segurança, sua zona de conforto e ficam sentados lá. They know enough to be saved. Eles sabem o suficiente para serem salvos. That's it. E isso é o suficiente. Stop thinking. Eles param de pensar, Stop learning. param de aprender Stop growing. e param de crescer. But listen to this truth.
Mas preste atenção nessa verdade. We take what we learn about Christ into eternity. A gente leva aquilo que nós aprendemos sobre Cristo na nossa eternidade. And so, we must be patient with those who are slower to understand. Então a gente primeiro tem que ser paciente com aqueles que são um pouco mais devagar na compreensão. We must be patient with those who are learning the basics of the faith. A gente tem que ser paciente com aqueles que estão aprendendo o básico da fé. Not everybody learns at the same pace. E nem todas as pessoas aprendem no mesmo passo. We have to be humble to admit that what we know has been revealed to us. E a gente tem que ser humilde para admitir que aquilo que a gente conhece foi revelado a nós. And those of us who are new in the faith E para aqueles de vocês que são novos na fé, need to ficar frio, né? tem que ficar frio, né? Because growth takes time Porque o crescimento demanda tempo, and patience paciência and effort. e esforço. So perhaps the most single important question Jesus asks of anybody E talvez a pergunta mais importante que Jesus faz a qualquer um de nós aqui, is, who do you say I am? é aquela que ele fala: quem vocês dizem que eu sou? And the answer to that question determines where we spend eternity. E a resposta a essa pergunta vai determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Maybe God is opening the eyes of some here today in this community. Talvez nessa noite Deus esteja abrindo os olhos de alguns de vocês aqui. Maybe some are like the blind man and just can't see. Talvez alguns estejam um pouco cegos, não conseguem enxergar completamente. Maybe some are still resisting. Maybe some are still resisting the good E news. talvez alguns aqui estejam ainda resistindo às boas novas. Well, pray to the Lord. Mas a gente vai orar ao Senhor. Ask Him to open your eyes. Você ora ao Senhor e peça que Ele abra Ask seus olhos. Ask Him for wisdom. Clame a Ele por sabedoria Pray for salvation. e ore e peça por salvação. Pray that God would truly, deeply reveal Himself to you. E ore para que Deus, de forma verdadeira e profunda, se revele a você. Pray that you would turn from your sin and put your faith and trust in Christ alone. Ore para que você vire as costas para o seu pecado e deposite a sua fé em Cristo tão somente. And the Lord will open your eyes E o Senhor vai abrir os seus olhos to a world you never thought possible. para um mundo que você jamais imaginou que seria possível. Amém. Muito obrigado mesmo pela palavra hoje à noite. Obrigado mesmo. Eu acho que a gente precisa regularmente ser lembrados da o fato que nós somos cegos sem Cristo. É muito importante. E também, depois dessa série sobre evangelismo, a importância de reconhecer que nem todo mundo vai conhecer Cristo imediatamente. Mas a gente tem que orar, a gente tem que evangelizar, a gente tem que semear. Obrigado mesmo pela palavra hoje à noite. Amém?